Boa noite. Aqui quem está falando é o Flávio Castro, sócio da FSB Comunicação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e, em especial, a presença aqui dos nossos convidados. Hoje é um dia muito especial para a FSB, porque nós estamos iniciando uma parceria inédita com a revista Exame. A nossa nova plataforma de conteúdo, chamada Bússola, plataforma da FSB Comunicação, vai fazer parte do portal da revista Exame e vai, a partir de agora, concentrar todos os produtos desenvolvidos pela equipe da FSB, como as nossas análises, o boletim Covid, que muitos de vocês recebem, conhecem, podcasts, webinars e etc. Nós estamos muito animados com o potencial dessa parceria, que vai trazer aí uma série de novidades nas próximas semanas. Mas hoje, especificamente, nós vamos tratar aqui de um tema de importância estratégica para o Brasil, que é o novo Marco Legal do Saneamento, que acaba de ser aprovado no Congresso Nacional. O tema ele é importante em diversos aspectos, né? O primeiro deles é o seu impacto potencial para a vida de milhões de brasileiros, principalmente os mais pobres. Quando a ONU incluiu o direito à água e saneamento entre os objetivos do milênio, o então secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, reconheceu que a água potável segura e o saneamento adequado são fundamentais para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável. Mas, além da questão social, obviamente, existe um grande impacto econômico potencial para o país, né? A expectativa é de que essa nova legislação atraia bilhões de reais em novos investimentos para o setor. Recursos que, obviamente, podem ser de extrema relevância para o processo de retomada do crescimento de nossa economia, principalmente agora, nesse período pós-pandemia, né? Então, para tratar dessa questão tão relevante para o Brasil em tantos aspectos, nós temos o privilégio de contar aqui hoje com 4 dos principais influenciadores desse processo. São eles: o senador Tasso Gereissati, foi o relator do projeto do Marco Legal do Saneamento no Congresso Nacional, no Senado; a doutora Cristiane Dias, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, órgão que vai ter um papel fundamental na definição de metas, tarifas e etc., né? O Dr. Benedito Braga, diretor-presidente da Sabesp, que é a maior empresa de saneamento das Américas, né? Vai ser importante para a gente tentar entender a visão desse gigante para esse novo momento. E o Dr. Gustavo Fava, que é sócio da área de Project Finance do BTG Pactual, um banco que tem uma forte atuação no setor de infraestrutura. Nós vamos fazer aqui uma primeira rodada de perguntas para os nossos participantes. O Márcio de Freitas, meu colega, vai fazer essas perguntas e vamos ter em seguida um espaço para que eles respondam as questões da plateia. Então, quem quiser fazer uma pergunta pode enviar a sua pergunta por meio da área de Q&A aqui do nosso webinar, que está aberto a todos. Então, conto aqui agora com o apoio do colega Márcio de Freitas, a quem peço, então, para fazer a primeira pergunta ao senador Tasso Gereissati. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Senador, o senhor deu um sentido de urgência para a votação do marco regulatório no Senado, inclusive fazendo um relatório sem modificações. Eu queria que o senhor avaliasse, em função da demonstração dessa urgência que o senhor fez, o impacto que essa medida terá a partir de agora no país, mas no meio do caminho surgiu um veto. Eu queria que o senhor avaliasse também o impacto desse veto e se esse veto será mantido ou será alterado, se cairá, no final das contas, algumas alterações que o governo fez no projeto final que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O senhor está no mudo, senador? Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Tá. Então, eu estava agradecendo aí pelo convite, por essa oportunidade e do meu prazer de estar batendo papo com vocês aqui sobre essa questão. Na verdade, nós demos urgência a esse projeto, porque o Brasil tem urgência desse projeto sobre todos os aspectos. O primeiro, sem dúvida, é a questão da saúde e a questão social. Eu tenho impressão, e na minha impressão, a questão do saneamento básico, a falta do saneamento básico é a face mais explícita das nossas desigualdades sociais e econômicas. E essa face ficou mais explícita, mais visível ainda com essa pandemia, porque se revelou
assim, de uma maneira bem clara para todo o país, condições que vivem parte da população brasileira e que boa parte da classe média para cima, não sabe ou não observa ou não vive. Então, a urgência começa por aí. E deixar para depois é o que tem acontecido durante os últimos anos. Eu mesmo estou envolvido nesse projeto desde o início, aliás, desde o final do governo Temer, entrando pelo governo, por fevereiro, pelo início do governo Bolsonaro, quando nós tivemos uma medida provisória que foi discutida durante muito tempo, muita audiência pública, muita resistência, acabou caducando. Dentro do Senado fizemos um projeto que foi discutido novamente, foi para a Câmara. Enfim, tudo isso para ficar também bem evidente de que não há urgência nem tanto assim. Houve muita discussão, muito debate durante esse processo. Esse agora foi o desfecho final, que ainda não tem com o veto do presidente. Então, e a segunda urgência é a oportunidade que se tem no momento que o Brasil e que o mundo vive. Existe uma liquidez enorme no mundo hoje e falta de investimentos. E os investidores, não só internacionais como nacionais, têm uma preferência muito especial por infraestrutura. E não existe, talvez no mundo, nenhuma oportunidade tão grande em infraestrutura do que a do saneamento básico no Brasil. Já foi citado, esses números já foram citados, mas cerca de 100 milhões de brasileiros, sem esgoto, cerca de 30 e poucos milhões sem água. Eu acho que é mais, porque estou falando de água limpa, água tratada, eu acho que é mais. E não existe oportunidade no mundo deste tamanho em infraestrutura. 100 milhões de pessoas é uma população maior do que qualquer país do mercado comum europeu, por exemplo, da comunidade europeia. Então, é uma oportunidade gigantesca que vai juntar com a liquidez que existe no mundo e com a necessidade que o país vai ter, já começa a ter, e terá mais ainda, de investimentos com infraestrutura para retomar o crescimento econômico e o crescimento da geração de empregos, evidentemente. Infelizmente, o governo vetou alguns pontos. O mais polêmico desses pontos é o artigo 16, em que eu acho, respondendo à pergunta do Márcio, que esse veto vai ser derrubado no Senado com muita probabilidade. Mas estamos, inclusive, em negociação nesses 2, 3 dias aí com o próprio governo, na expectativa que ele não pode retirar o veto, evidentemente, mas poderá ele mesmo recomendar à sua base, aqueles deputados que são mais ligados ao governo e senadores, que também venham a votar para a derrubada do veto. Não quero me estender mais, temos muitos experts no assunto aí, que eu estou vendo aqui, por isso acho que especificamente essa pergunta eu respondi. Muito obrigado, senador. Agradeço muito sua participação. Eu vou passar à diretora-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A agência, inclusive, mudou de nome diante desse novo marco regulatório. Então, a doutora Cristiane Dias, eu gostaria de saber qual será o grande desafio agora, neste momento, de fazer a legislação complementar num Brasil que é tão distinto de norte a sul, com diferenças enormes, tanto no atendimento quanto nas deficiências do setor de saneamento e do setor de abastecimento de água. Qual o desafio principal da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico agora? Boa tarde, Márcio. Agradecer o convite da FSB Comunicação. Boa tarde a todos, senador, presidente Braga, Gustavo, Flávio.
É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre esse marco. Realmente, como o senador colocou, uma grande vitória para o Brasil. O projeto entrou na agenda política e, mais uma vez, eu parabenizo o Congresso Nacional por essa aprovação. E agora, como o pessoal costuma falar, né, já estamos no dia D+1, então a bola agora está com a Agência Nacional. É um grande desafio, Márcio, como você colocou. Eu acho que assim, alguns contornos ainda da legislação virão a partir dos decretos regulamentadores. Temos aí a previsão de pelo menos 3 decretos: o decreto que cria o Comitê Interministerial, o decreto que dá os contornos sobre o apoio da União e o decreto que analisa a metodologia de viabilidade econômica e financeira dos prestadores de serviços. Então, muito da atividade da agência será impactada ainda por esses decretos que virão. Mas o que eu posso dizer sobre o nosso grande desafio é que nós vamos fazer normas de referência para o setor de saneamento, onde há uma regulação hoje bastante fragmentada. Existem aproximadamente 60 agências reguladoras infranacionais que hoje fazem a regulação na ponta, que fazem a fiscalização, que analisam os contratos e que vão continuar tendo esse papel. E a Agência Nacional ela vem para fazer esse papel de coordenadora da regulação. Então, nós temos uma grande expectativa que realmente as agências infranacionais adiram a essas normas e nós temos alguns assuntos que são prioritários, até mesmo impostos pela própria lei. Para além daquele prazo ali da universalização até 2033, existem diversos outros prazos, como, por exemplo, essa questão dos contratos de programa. Se ocorrer realmente a derrubada do veto, isso impacta diretamente na atividade da agência, porque a agência vai regular tanto os contratos de programa, como também os contratos que serão concedidos. Então, é uma regulação bastante diferente. A gente ainda vai conviver bastante tempo aí com uma regulação discricionária e regulação por contrato, mas sempre atentando para as particularidades, como o Márcio bem colocou, o nosso país é bastante extenso. Nós vamos ver que tipo de blocos se formarão. A gente sabe aí que existe um grande incentivo para uma prestação regionalizada e a gente também não pode esquecer que, para além dessa configuração aí de blocos, que eu acho que o Gustavo vai falar um pouco melhor, mas que estamos falando de saneamento básico, então nós estamos falando de 4 componentes: abastecimento, esgotamento, drenagem e resíduos sólidos, né? Então, muitas vezes a gente deixa de falar desses últimos 2, mas também serão objeto de regulação por parte da Agência Nacional de Águas. Então, a gente pretende tratar dos temas em caráter prioritário, mas tudo com uma agenda regulatória, seguindo a legislação da própria lei das agências, dando transparência, dando previsibilidade, fazendo a análise de impacto regulatório, trabalhando com essa agenda regulatória com consulta e audiência pública, tudo isso para que o investidor ele consiga identificar quais serão aqueles temas que serão tratados naquele período. Então, essas seriam as considerações iniciais, mas estamos, sim, felizes, mas muito cientes da nossa responsabilidade e do nosso desafio de dar uma segurança jurídica, uma segurança regulatória para que a gente consiga realmente atrair esse investimento privado. A gente observa que o mercado está bastante ávido, bastante aquecido, e a gente precisa realmente dar essa segurança para o investidor, que ele consiga entender quais são os riscos do negócio, consiga mapear com bastante clareza e, sobretudo, entender qual é a regra do jogo e que essa regra não vai ser modificada no meio do contrato. Então, fazer isso já por si só já é um grande desafio. Então, nós estamos aqui equipando a agência, continuando em tratativas com o governo federal para que novos servidores possam chegar e que a gente dê seguimento a esse trabalho que a gente já tem o início, através de um grupo de trabalho que a gente formou aqui na agência, de diagnósticos levantados, de avaliação de algumas consultorias que futuramente iremos contratar. Enfim, passo por passo, mas muito, muito esperançosos aí de contribuir para o setor. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Eu vou passar agora ao presidente da Sabesp, doutor Benedito. É uma questão fundamental que a Sabesp é hoje a maior empresa do setor no país, é uma empresa que tem vários níveis de excelência, mas tem um grande desafio agora que é, evidentemente,
a presença maior da iniciativa privada. Como é que vai ser a estratégia da empresa a partir de agora? Como é que o senhor vê o desenvolvimento da Sabesp agora, a partir deste momento, com o marco regulatório em vigor? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o senador Tasso pelo excelente trabalho que fez na relatoria e pelo vigor em levar esse projeto adiante. A presidente Cristiane, que tem uma tarefa não muito trivial nos próximas semanas e próximos meses. A Sabesp vai, sem dúvida alguma, trabalhar em parceria com o setor privado. A Sabesp é quase que uma companhia privada. Nós temos 49,7% das nossas ações em capital privado, né? Temos uma governança corporativa, temos comitês de auditoria, temos, portanto, uma forma de trabalho muito eficiente. Agora, parcerias com o setor privado têm nos ajudado em função da maior celeridade que um parceiro privado com maioria de ações numa SPE, por exemplo, tem facilitado muito o nosso trabalho, inclusive entrando em novos negócios, como água de reuso, como tratamento de esgoto não doméstico, e também parcerias para fazer água e esgoto no estado de São Paulo. Então, a oportunidade agora é de nós, através dessas parcerias, podermos colaborar também com a solução dos problemas de saneamento além do estado de São Paulo, né? Avançarmos aí para outros estados, fazendo parcerias com o setor privado. Temos usado essa metodologia de SPE, que tem funcionado muito bem e que, a partir de agora, vamos trabalhar mais ativamente nessa direção. Muito obrigado, doutor Benedito. Eu queria chamar o representante agora do BTG, o Gustavo, para que ele nos dissesse efetivamente como é que o banco está vendo, como é que vocês estão vendo o interesse dos investidores em investir no Brasil agora. Existe realmente um interesse de fato e volume de capital para mudar realmente o setor no Brasil? Sim, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte desse painel. E a gente está, a gente está muito empolgado, né, com o momento, né, do setor agora com essa nova fase, né, com esse novo marco. É algo até como, né, que a gente vem esperando há muito tempo, né? É um setor que sempre foi difícil de entender, vamos dizer, com tantas regulamentações, enfim, né, sem realmente uma coordenação centralizada, né? E agora, né, esse é um passo super importante, né, para a atração dos investidores, né? A gente vê muito apetite, tá? O apetite ele aumentou muito nos últimos tempos, e por dois motivos, né, principais. Um, porque tem escala, né? Então para o investidor né, de porte vir ao Brasil, né, começar um novo negócio, é importante escala, né? Então ele tem a perspectiva que vai estruturar uma plataforma, né? E sem dúvida nenhuma, como o senador comentou, essa oportunidade é única e certamente o que não falta aqui é escala, é tamanho, né, para justificar, né, a vinda de novos investidores. E o segundo ponto, né, realmente são regras claras, né? Acho que agora com a coordenação da ANA, isso sem dúvida nenhuma, né, que muda a cara do setor, né? A gente obviamente tem muito ainda, a gente não tem os detalhes, enfim, né, tem muito ainda a ser feito, né, mas a perspectiva, né, de você ter uma uniformidade de regras, né, e cláusulas mínimas nos contratos, né, isso sem dúvida que é muito importante, né, para atrair os investidores. Então, a gente já vê, né, alguns investidores se movimentando
nomes novos, né, até brasileiros, né, de outros setores, né, se interessando por saneamento, né, e também nomes internacionais. Tá? Então, isso vale tanto para, aqui falando muito, a gente sempre fala de equity, né, de capital próprio. Agora, a gente também tem que pensar na dívida, né, e a gente tem visto também movimentação nesse sentido do lado do financiamento. Então, sem dúvida que a gente vai entrar agora numa nova fase, né, do setor. Tá? A gente vê que com essas novas medidas vai ter competição, que é fundamental, né? E competição também vem, né, de novos entrantes, novos nomes. Isso também a gente está confiante que vai acontecer. Então, os volumes são muito grandes, né? A gente fala de 700 bilhões para ser financiado, seja com geração de caixa do projeto, né, com capital próprio ou com financiamento, né? E agora, mas sim, a gente vê que existe liquidez, né? Como o senador comentou, né? A liquidez global ela é muito alta. Agora, acho que, mas a gente precisa que os projetos sejam também bem estruturados, né? Acho que o primeiro passo e o mais importante deles está sendo dado agora, mas ainda tem muito a ser feito para que os projetos, né, continuem a atrair, né, o investidor e o financiador. Então, a gente passa, acho que, por uma nova fase agora, que é de implementação, né, e sem dúvida essa também é muito importante, né, para que esse recurso flua, né, para o setor no Brasil. Muito obrigado, Gustavo. Estamos recebendo aqui já as perguntas dos nossos participantes. Eu queria fazer uma primeira pergunta ao senador Tasso Gereissati. Um dos nossos participantes aqui pergunta sobre notícias de que alguns países já estariam pensando ou já estariam executando processos de reestatização do setor de água e esgoto, por conta de problemas da privatização. Qual a sua visão em relação a isso, senador? É verdade. Alguns países, não muitos, estão fazendo um processo de desprivatização. Alguns países, algumas cidades de alguns países, e outros países estão fazendo o processo de privatização. Os países que estão fazendo, ou as cidades que estão fazendo esse processo de desprivatização, são projetos que tiveram a participação da iniciativa privada intensa até esse momento. E isso tem ocorrido não só na questão do saneamento, mas em outras questões também de infraestrutura, até de financeira, que quando há uma necessidade premente, como é o caso do Brasil, de capital, se busca a iniciativa privada com parceria. Depois que a iniciativa privada faz os investimentos necessários e aquele serviço está universalizado e estabilizado dentro de determinada cidade, de determinada área, aí existem pensamentos variados em que por exemplo, no caso de Paris, que tem o problema de esgoto resolvido desde da Revolução Francesa, você já andava pelos esgotos de Paris, era esconderijo de alguns revolucionários pelos esgotos de Paris. E nós, ao contrário, não temos esse problema solucionado. Ao contrário, estamos vivendo um momento bastante claro em que, como nós já falamos aqui, todos os palavras, os investimentos são urgentes e gigantescos. E vivemos um momento em que a União, os estados e os municípios estão sofrendo uma crise fiscal sem precedentes. Evidentemente, isso é tão lógico, tão claro, que nós não temos recursos públicos, estatais, para fazer esse investimento. Então, nós temos duas opções. Ou deixa como é que está e vê essas crianças andando e brincando em cima de esgotos, 100 milhões de brasileiros, ou recorre à iniciativa privada para fazer parcerias, como foi levantado pelo Benedito da Sabesp. E é isso que o projeto propõe, abrir essas parcerias
ou essas negociações, abrir espaço para que venham investimentos privados ou de financiamento, ou de equity, seja ou de sociedade, para que essa vergonha que nós vivemos hoje não seja mais uma realidade para o futuro próximo. É sempre um argumento usado, principalmente por algumas corporações, de que Paris, o grande exemplo é Paris, mas o grande exemplo é Paris, porque agora tem um prefeito socialista que resolveu fazer isso. Ótimo, não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra a empresa estatal. A Sabesp, por exemplo, é um exemplo, é uma referência que nós acompanhamos de perto. E como disse o Benedito, e eu já tive notícias falando com o governador de São Paulo, essa parceria Sabesp-privada faz com que ela mesma já esteja pensando em participar de concorrência em outras cidades. Ótimo. Com capital, com recursos, com técnica e se comprometendo a atingir determinadas metas. Então, eu tenho repetido essa frase, que até já me corrigiram, mas eu vi que é de um chinês, de um provérbio chinês, que não importa a cor do gato, o que importa é que casse o rato. Então, é esse o caso. A realidade é que o modelo que tinha até hoje, que era basicamente exclusividade, basicamente, não totalmente, de empresas estaduais com contrato de programa, não funcionou e nos levou a esse retrato que nós vivemos hoje. Obrigado, senador. Doutora Cristiane, tem muitas perguntas sobre a questão da modelagem, de como será essa modelagem. Não sei se ainda são muito cedo para ter essa noção, mas tem uma pergunta que diz, por exemplo, como serão montados os blocos regionais para concessão, considerando que cada município possui um vencimento diferente em seu programa de contrato? Seriam esses programas renovados até que os municípios pares finalizem seus respectivos contratos? E eu queria aproveitar para agregar um pouco como a ANA pretende atuar para garantir que os municípios menores, em que talvez a viabilidade econômica não seja tão evidente, não sejam prejudicados dentro desse modelo. Obrigada, Flávio, pela pergunta. Bom, como eu disse, eu acho que a própria lei já traz um grande incentivo para a prestação regionalizada. Então, a gente observa que tem um artigo que diz que, em caráter prioritário, recursos onerosos e não onerosos serão liberados para aqueles municípios que estiverem ali, de certa forma, regionalizados. Como o Gustavo também bem pontuou, o que se ganha com essa regionalização é escala. A gente sabe ali que existe um monopólio natural e que muitas vezes é uma necessidade do município mesmo estar agrupado. O ideal seria que esses grupos contivessem realmente municípios mais rentáveis e municípios menos rentáveis. Então, essa formação a priori das regiões, ela deverá ser proposta pelos estados. Então, caberá aos estados esse modelo. É claro que o BNDES, por exemplo, quando já vai fazer alguns projetos aí de modelagem, acaba, de certa forma, trazendo para o bojo da discussão as regiões. A Agência Nacional de Águas, ela pode também, mais para frente, pensar eventualmente em modelos que incentivem esses municípios, a adesão desses municípios. Então, assim, muitas dúvidas estão surgindo a partir dessa aprovação do marco. Como é que tem que ser a tarifa? A tarifa ela tem que ser única ou ela vai poder ser diferente, dependendo do bloco? Então, são muitas perguntas para as quais nós estamos já refletindo, mas ainda não temos respostas prontas. Então, assim, mas não é bem um papel da agência contribuir para a formação dos blocos. Os blocos se formam e a agência vem regulando. Lembrando aí que sempre nós temos uma diferença de blocos, aqueles que são compulsórios e aqueles que são voluntários, dependendo da forma como eles serão aí construídos, tá? Dependendo da legislação e do modelo, às vezes região metropolitana, o bloco de saneamento, etc. e tal. Mas o ideal é que realmente a gente tem um maior número de municípios que estejam regionalizados para que esse pequeno não seja deixado de lado. Obrigado, doutora Cristiane. Doutor Benedito, temos muitas perguntas aqui, muitas questões sobre uma eventual privatização da Sabesp, né? A Sabesp já é uma empresa, né, como o senhor falou, quase privada, aí no sentido que tem capital aberto e tal, mas muita gente aqui pergunta
se essa seria uma intenção do governo do Estado de São Paulo, se haveria a possibilidade de uma capitalização ao invés de uma privatização. E muita gente pergunta também nesse cenário como ficam os empregos. Qual é a sua visão sobre a questão dos empregos dentro da Sabesp? Bom, vamos lá. Muito obrigado, Flávio, por essas perguntas. Na verdade, quem decide a respeito desse tema é o controlador, né? É o nosso controlador. Nosso controlador é o governo do Estado de São Paulo, que vai analisar as alternativas. O secretário Meirelles tem sido entrevistado e tem verbalizado opções, né? Capitalização, privatização, no sentido de aumentar ainda mais a eficiência da companhia e no sentido de acelerar a universalização dos municípios operados por nós. Incidentalmente, nós temos 375 municípios operados pela Sabesp, dos quais 300 já têm a universalização de água, coleta e tratamento de esgotos. Então, mas esses 75 que tem por aí representam investimentos vultosos, representam desafios muito grandes, e aí eu queria aproveitar a oportunidade de trazer um ponto que essa lei vai nos ajudar de forma muito importante, que é poder atuar nas áreas informais. Hoje, a Sabesp, mesmo que ela queira entrar numa favela para prover a água potável, que hoje você tem a fraude, tem o gato, que o camarada vai lá com aquela mangueira, pega a água no duto da Sabesp e desperdiça muita água, não paga água e não tem como coletar o esgoto, há uma dificuldade muito grande, né? Porque o Ministério Público tem um entendimento antes do marco regulatório de que, entrando lá, estaríamos regularizando algo irregular, né? Então, esse marco regulatório traz uma oportunidade para todas as regiões metropolitanas do país de melhorarem a condição ambiental, né? De não ter esse esgoto a céu aberto, que é, de fato, uma complicação. Mas, assim, nós temos essa opção de capitalização, temos essa opção de privatização, segundo o nosso secretário da Fazenda, que, no momento oportuno, deverá anunciar. Não cabe ao CEO estar conversando sobre esse tema, cabe ao CEO fazer direito o serviço que está lá na frente da gente. E hoje estamos fazendo muito bem. Obrigado, presidente. Doutor Gustavo, eu queria lhe perguntar, algumas pessoas estão aqui tratando de temas paralelos à questão do saneamento, outros negócios, outras linhas de investimento que estariam relacionadas, área de resíduos, por exemplo, e área de habitação. Um dos nossos participantes aqui diz que não pode haver saneamento sem habitação, né? O mercado enxerga outras oportunidades de negócio que estariam relacionadas à questão do saneamento? Bom, o saneamento já é uma grande oportunidade, né, por si só. Eu acho que sem dúvida, né, que com o aumento do investimento, isso vai impulsionar a cadeia, né, da construção civil, né, vai gerar empregos, etc. E tudo isso você, né, cria, né, uma espiral positiva, né, em diversas frentes, né. Então, e como, né, a Cristiane comentou, né, a gente sempre fala aqui só de água e esgoto, né, mas tem outras vertentes, né, também do saneamento, como, né, que são, né, tão importantes quanto, né, e que também, né, vão ser aí vão se desenvolver, né, com base nesse novo marco, né. Então, assim,
existe, sem dúvida, né? Acho que dependendo do crescimento, enfim, da economia que for gerado, né, com o novo marco, a gente entende, né, que esse vai, o investimento ele é tão grande, né, e os benefícios sociais são tão grandes também, até mesmo em produtividade, né, que você tem menos pessoas doentes, menos pessoas passando mal, enfim, né, pessoas com saúde, né, e que isso vai realmente gerar, né, um impacto muito positivo em diversas frentes, né, então, e sim, pode ser habitação, né, a gente acha que sim, os efeitos, né, positivos colaterais são muito promissores, né? Então, mas se eu puder voltar agora rapidamente aqui ao saneamento, né, ao investimento em saneamento, eu acho que até para concluir Claro, a minha Gustavo, fala fica à inicial, vontade. eu acho que assim voltando, né, a necessidade, né, de investimento e de financiamento, que o volume ele é muito alto. Mas agora a gente entra numa fase, né, que é bastante delicada, né, em que vai ter que ser a modelagem vai ter que ser muito bem feita, né, para que você consiga otimizar, né, a, a, a captação dos recursos, né, porque você, como eu comentei, né, os investimentos vão ser financiados com geração de caixa, né, capital próprio, equity, né, ou financiamentos, né, dívida, né? E cada uma, e dependendo da modelagem, né, não existe uma modelagem só, e a gente entende que não haverá uma modelagem só, você, você consegue dosar, né, o que vai vir de caixa própria do empreendimento, né, o que vai ser equity, o que vai ser dívida, né? Então, se o governo, né, se numa determinada região, né, existe mais, é uma concessão plena, né, que é o que a gente estão planejando, né, para o Amapá, para o Acre, né, você já nasce com uma geração de caixa alta, né, ou seja, precisa de menos equity, de menos financiamento, né. Se a modelagem for incluir, né, não for incluir a produção de água, né, é uma situação diferente também, né. Se for só PPP de esgoto, né, aí você tem menos geração de caixa, precisa de mais dívida e mais equity. Então, acho que o governo está sendo, né, muito inteligente, né, em se aproximar, né, em trazer, né, essa nova função no BNDES, né, de assessor, de fábrica de projetos e tal, né, para tomar liderança nesse sentido, porque a forma como forem modelados as concessões e os projetos, né, vai ser determinante, né, no sucesso, né, do financiamento desses projetos, né, seja, de novo, com caixa próprio, né, geração de caixa dos ativos, equity, aí o governo ele pode fazer, como fez nos aeroportos, por exemplo, que exigiu aportes de capital muito altos no começo, diminuindo a necessidade de financiamento, né, ou com mais financiamento, né, e menos capital próprio, menos geração de caixa. Então, e o volume ele é tão grande que ele exige um equilíbrio, né, entre as três fontes para que os projetos sejam financiados, né, sejam um sucesso. Obrigado, Gustavo. Senador, então, nos perguntando aqui sobre a questão das tarifas, né? Como o senhor vê o impacto do projeto em relação ao custo das tarifas para as comunidades, né? Principalmente considerando que elas devem ter um impacto grande em comunidades de baixo poder aquisitivo, né? E até trazendo um pouco para essa questão do Gustavo, como é que isso pode impactar, por exemplo, nos modelos de financiamento, né? Já que talvez essa geração de caixa não seja tão forte no início, considerando vamos dizer assim, a capacidade de pagamento dessas comunidades. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor está no mudo, tá, senador? Pronto. Eu entendo que hoje no Brasil nós temos uma produtividade muito pequena, muito baixa das empresas estaduais. Não todas, novamente, mas, em geral, a produtividade é muito pequena. Para se ter uma ideia,
um número que eu tenho agora aqui de cabeça é que, em termos de desperdício de água, nós temos, em média, no Brasil, cerca, e o Benedito pode me consertar, em média, no Brasil, cerca de 42%, se não me engano, um número parecido com esse, em desperdício de água. Existem, na Europa, a média na Europa ocidental é cerca de 15%, e já tem cidades menores em que o desperdício de água é perto de zero. Já existe tecnologia para isso na Europa. Então, só para você fazer uma ideia do que se pode ganhar em produtividade aumentando a concorrência. Por que existe essa produtividade tão baixa no Brasil? Não é porque as estaduais em si são ruins porque são estaduais. É porque não existe competição. Quando você abre a concorrência, você obriga a licitação, e uma das componentes, sem dúvida, que vai pesar numa oferta de determinada prestadora de serviço de licitação é a questão tarifa. É a questão do investimento, em quanto tempo vai fazer quais investimentos, e a questão tarifa. E essa tarifa pode ser até melhorada por duas razões. A primeira é essa que eu falei, da produtividade, e dependendo do modelo que tenha sido montado, por escala também. Em alguns lugares do país, eu admito que vai precisar haver até algum tipo de subsídio. Em poucos lugares. Mas em alguns lugares a gente admite que é necessário, dado o grau de pobreza e de renda e de qualidade de vida que essa população, espero que cada vez menor, tem. Então, mas nós temos um espaço enorme para aumentar a produtividade, aumentando a concorrência e aumentando a necessidade de competição nesse mercado. Obrigado, senador. Doutora Cristiane, existe uma pergunta aqui um pouco sobre o impacto desse projeto na questão da urbanização, da preservação de áreas de mata, né, de vegetação nativa, da questão do impacto dos pequenos municípios em termos de crescimento desordenado. A Ana tem alguma visão sobre como ajudar os municípios a lidar com essa questão sem que isso tenha um impacto negativo em termos de urbanização e de preservação de áreas naturais? Bom, então, Flávio, saneamento ele tem um arranjo muito diferenciado de todos os outros setores, começando aí por esse arranjo constitucional de onde a titularidade da prestação de serviço é do município, né? E nós aí na qualidade de uma agência nacional e para fazermos a regulação, nós temos o grande desafio de conseguir fazer com que dialoguem vários planos, e aí nós estamos falando de plano de resíduos sólidos, plano de recursos hídricos, o plano nacional de saneamento e o plano de saneamento de cada município. São planos completamente distintos, com recortes geográficos também muito distintos, mas que, de certo momento, tem que conversar. Então, eu acho assim, que a resposta para essa pergunta é a gente trabalhar com uma palavrinha que se chama planejamento. Então, acho assim, no Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar com planejamento de médio prazo. Então, a gente tem que olhar bastante para o planejamento para que as coisas possam ser feitas de forma ordenada. Então, é um desafio, não tem uma resposta pronta, mas na resposta final, acho que a gente tem que olhar para a segurança hídrica, né? Essa é a grande missão da agência, né? Então, a razão pela qual o saneamento hoje está vindo para a Agência Nacional de Águas. E quando a gente trabalha com segurança hídrica, a gente pensa também em todo o entorno, né? A água faz parte do meio ambiente, então tem também uma política de solo, de ocupação, como bem colocou algum aí dos palestrantes, agora tem a possibilidade de entrar também nessas áreas irregulares consolidadas, já é um ganho muito considerável. Então, acho que é uma política, de certa forma, que vai ser transversal.
Então, por isso que esse comitê, o CISB interministerial, ele é importante que ele funcione onde todos os ministros de várias pastas do meio ambiente, um dos grandes usuários de água também, que é o setor agrícola, o setor de urbanização, de cidades, eles possam realmente dialogar para mapear esses efeitos que vão advir aí da ampliação dessa prestação de serviços que é o saneamento. Obrigado, doutora Cristiane. Doutor Benedito, tem uma pergunta aqui que eu vou tentar dividir em três pedaços, né? O primeiro, como o senhor vê o papel das grandes empresas estaduais nesse novo cenário de investimentos? Se o senhor vê essas empresas como grandes players fora das suas áreas de atuação, em outros estados, etc. Segundo, um pouco a sua visão sobre a Sabesp, como o senhor vê a estratégia da Sabesp nesse cenário, se a Sabesp será um player que estaria buscando oportunidades fora do estado de São Paulo. E, em terceiro, como é que o senhor vê a capacidade de competição dessas empresas, pelo fato de ainda possuírem algumas amarras, né, típicas de empresas públicas, nesse cenário de competição? Obrigado, Flávio, pelas perguntas. Eu acho que as grandes empresas estaduais têm, sem dúvida nenhuma, um papel dentro desse novo marco. Como o senador corretamente falou, não se trata de dizer, bom, o privado é melhor que o público é melhor que o privado. Cada um faz o negócio e pode trabalhar bem. A vantagem da empresa estadual é a escala, porque ela pode atender não só aquele superavitário, mas também o outro que é deficitário, ainda assim tendo lucro. É mais ou menos como a Sabesp tem lucro todos os anos, né? E é através do lucro que faz os seus investimentos. Então, eu imagino que as grandes empresas estaduais vão ter uma oportunidade de participar de concorrência, de melhorar a sua governança e assim por diante. Em termos da nossa estratégia, nós estamos não só trabalhando com esta oportunidade de, em parceria com o setor privado, e aí já respondo à terceira pergunta, vai melhorar a nossa capacidade de competir, porque as amarras que nós temos hoje com burocracias do sistema de controle vai ficar muito menos importante na medida em que temos um privado para trabalharmos juntos, nós com a nossa tecnologia, a nossa capacidade de trabalho e eles com a facilidade, por exemplo, de contratação e assim por diante, né? Então, o que eu queria dizer também é de que a Sabesp está entrando em outros pontos do saneamento básico. A destinação final do lixo. Nós acabamos de fechar um contrato-programa antes de passar o marco regulatório com o município de Diadema, aqui na região metropolitana de São Paulo, para fazer a destinação final do lixo, também numa parceria com o setor privado, através de uma SPE, há benefícios para os dois lados, né? E vamos entrar na economia circular, ou seja, vamos separar o lixo, que é um problema, separar, reciclar, e o restante vamos utilizar para gaseificar ou ainda a tecnologia vamos escolher, ou gerar energia elétrica a partir da queima. Por quê? Porque os aterros sanitários estão cada vez mais escassos nas regiões metropolitanas. Então, tem toda essa gama de oportunidades que nós estamos experimentando e vamos continuar dessa forma no futuro. Obrigado, presidente. Doutor Gustavo, como o senhor enxerga neste momento o interesse do investidor estrangeiro
por essa nova oportunidade de negócio aqui no Brasil, e qual a sua avaliação sobre o papel do BNDES como financiador aí dos projetos? Perfeito. Bom, o interesse estrangeiro ele é muito grande, né? Acho que existe a expectativa, obviamente, né? Após a aprovação do marco, né? De como vão ser estruturados os projetos, né? Ainda mais, acho que existe uma expectativa que aconteça com o saneamento que aconteceu, né? No setor de energia, né? Na década de 2000. Então, a gente, né, em que muitos investidores estrangeiros vieram para cá, dada a escala, né, e dada a perspectiva, né, de um ambiente regulatório claro, né, e seguro. Então, existe sim a interesse internacional. O Brasil, né, o setor de saneamento aqui, ele se destaca, né, não existe nenhuma oportunidade, né, com essa magnitude no mundo hoje. Obviamente, né, que a maior clareza, né, das regras e maior uniformidade, né, dos contratos, né, é importante. Então, a gente ainda não está nesse, né, a gente não chegou ainda no momento, né, em que tudo isso já foi superado, né? Ainda tem muito a ser feito, né? Mas todo, assim, a gente fala com muitos investidores e o interesse ele é muito grande, né? Então, como eu comentei, já existem grupos locais, mas também grupos de fora, né? Grupos locais de outros setores, né? Vendo aí a oportunidade, já migrando, né? Para saneamento, você vê a informação pública, né? CCR analisando, Equatorial, né? Que são empresas de outros setores, né, vindo para o saneamento. Então, existe né, tanto o interesse internacional quanto um interesse local de novos grupos. Isso tudo aumenta a competição, que é muito importante, né? E aumenta o volume, né, os bolsos, né, disponíveis para o investimento que a gente precisa, né? O volume de investimento ele é muito grande, né? Então, realmente esse ainda é apenas um interesse, né? A gente já tem algumas concessões, né? Alguns processos licitatórios, né? Acontecendo, né? Que não dependiam do marco, né? Então você tem né? Região metropolitana, né? De Maceió, enfim, você tem alguns processos já em curso, né? Mas a escala mesmo vem com os projetos, né, do novo marco. Então, já existe uma movimentação grande, né, em direção ao setor no Brasil. E com relação ao BNDES, né, o BNDES, sem dúvida, né, tem um papel fundamental aqui. O papel, né, acho que os municípios, os estados, né, acho que receberam bem, né, a ajuda do BNDES, né, na estruturação das concessões, tá, e das privatizações das PPPs, né, e agora eles têm um time muito qualificado, né, então, e eles que entendem, né, as necessidades do investidor, né, os objetivos do investidor, né. Então, eles têm trabalhado muito, têm tido muito contato, eles buscam esse diálogo que não acontecia tanto no passado, tá, com o setor privado, né, com os bancos, tentando entender, né, o que é necessário para fazer um investimento, para que os projetos sejam financiados, né, não somente pelo BNDES, né. E acho que é importante também, né, a visão, né, que o BNDES não seja o único financiador, né. Ele já não é o único financiador, essa situação mudou, né? Antigamente era BNDES, né, ou Caixa por meio do FGTS, né? Saneamento para todos. Hoje já tem mercado de capitais, né, as multilaterais vindo também, o Banco Mundial, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, já tem outras alternativas. É importantíssimo também que o BNDES ajude a fomentar essas outras fontes, né? De novo, para ter competição, né? Então, acho que são esses dois papéis principais, né, que a gente vê aqui para o BNDES, né, de estruturação dos projetos, né, e também e para fomentar, né,
o crescimento do mercado de financiamento, seja eles entrando com uma parcela importante da dívida, né, mas atraindo outros, né, como também estruturando os projetos com cláusulas que sejam bem recebidas pelos financiadores. Obrigado, doutor Gustavo. Senador, eu sei que o senhor nos pediu para poder liberá-lo às 19 horas, então eu queria lhe fazer uma última pergunta e depois faço uma última pergunta a todos, deixando o senador à vontade. Eu queria lhe perguntar sobre o CISB, né, o Comitê Interministerial de Saneamento Básico. Né? Como o senhor vê o papel desse órgão como um grande gestor aí do sistema? E uma pergunta aqui de um dos nossos espectadores é como o setor privado, por que o setor privado não está representado ali, se ele não deveria interagir com esse comitê na definição aí de políticas, etc. O senhor está no mudo também ainda, senador. Eu diria para você que nós demos o primeiro passo para realmente termos um momento novo, dinâmico, diferente na questão do saneamento básico. Nós demos o primeiro passo. A nossa Cristiane, que está aí nos vendo, tem uma responsabilidade gigantesca, porque a bola agora é com ela. Essa regulação que, no fundo, vai colocar todo o detalhamento e as explicações e as referências do projeto serão fundamentais para que realmente as coisas possam acontecer. Tem o Conselho Interministerial, mas também foi criado um conselho. Evidente, porque o Conselho Interministerial é fundamental, mas eu diria que a minha preocupação hoje não é com o Conselho, é com a Cristiane ali, que está olhando quietinha. É ela quem vai agora dar realmente o tom do jogo. Porque esse tom do jogo que ela vai dar vai refletir nas agências reguladoras dos estados. Essas agências reguladoras dos estados vão ter um papel também muito importante, porque os parâmetros principais vão ser dados por ela, mas, evidentemente, que já foi dito aqui várias vezes, vai ter uma flexibilidade grande, porque a realidade de Roraima não é a mesma realidade da Avenida Paulista, aí em São Paulo, do Benedito. São coisas completamente diferentes que têm que ser tratadas de maneira bastante diferente. Os desenhos que aqui foram falados, dessa regionalização, também vai partir dos princípios e do modelo trabalhado pela ANA. E o Conselho Interministerial é um passo seguinte em que nós vamos ter realmente, e vai precisar ter, um apoio do governo federal. Aí entram dois vetos também que foram colocados, é um veto que fala da criação de um conselho, e que nós estamos trabalhando em cima dele agora, e também de ajuda, principalmente no trabalho de elaboração técnica desses desenhos do governo federal. Então, esses pontos ainda formam um conjunto de passos importantíssimos que nós vamos dar e que serão o mais importante daqui para agora, da agora por diante. Mas, voltando à questão do próximo passo e do Conselho Interministerial, eu estou preocupado agora, e todos nós vamos estar preocupados com a Cristiane e o trabalho que ela vai fazer. Eu acho, inclusive tenho defendido, mas está no projeto também, que vai ter que ter um reforço fundamental no escopo técnico, que já é excelente da ANA, mas vai precisar ter um reforço importante.
Agora, a questão interministerial é fundamental, porque aí passa a fase de implantação. E nenhuma lei, nenhum papel faz as coisas funcionar. O que vai fazer funcionar são os ministérios agregados entre si, com os governadores e os prefeitos. Não vamos esquecer que a titularidade do saneamento é dos prefeitos, e precisam também estar muito familiarizados com todos esses processos. Senador, bom, muito obrigado pela sua resposta e pela sua participação. Eu sei que o senhor vai precisar se retirar agora. Eu queria lhe agradecer profundamente e lhe dar parabéns pelo trabalho e, como o presidente Benedito mencionou anteriormente, pela garra com que o senhor atuou nessa legislação, acho que tão relevante para o país em tantas dimensões, né? Não, eu que agradeço, foi um enorme prazer estar com vocês todos. Muito obrigado a você, a vocês todos aí, a Cristiane, ao Márcio, ao Gustavo, ao presidente Benedito, a você, Flávio, e foi muito agradável e importante ter esse contato com vocês. Muito obrigado a todos e eu peço licença a vocês para me retirar. Obrigado, senador. Eu vou pedir aos nossos participantes só mais uma perguntinha antes da gente encerrar. E acho que o senador Cristiane nos deu aqui um gancho espetacular para a próxima pergunta para você, que é o seguinte. Bom, muito bem. A partir de agora, o Congresso vai analisar os vetos do presidente e vai aprovar ou não. Quais são os próximos passos? Quais são as prioridades para a ANA a partir de agora? Então, eu costumo falar que a gente vai ter inicialmente um custo regulatório bastante alto, no sentido da gente conseguir trabalhar um pouco a governança dessas agências infranacionais. Inclusive, exatamente um dia depois da sanção da nova lei, nós nos reunimos com todas essas agências locais, regionais, e fizemos uma reunião que durou de 2 às 6, justamente para explicar um pouco do nosso papel, para explicar que a gente vai trabalhar em parceria, mas é importante a gente trabalhar nesse ambiente regulatório para que essas agências elas tenham uma ampliação da sua capacidade técnica e também uma ampliação da sua autonomia, onde existam regras mais claras sobre mandato, prorrogação, escolha de dirigentes. Tudo isso vai influenciar diretamente na qualidade da regulação. Afinal de contas, essas agências vão continuar fazendo a regulação na ponta. Então, tem gente que fica desanimada, fala assim, vocês vão trabalhar a governança, é um trabalho que não aparece, é um trabalho que é a médio prazo. Sim, mas não tem como a gente partir do meio do processo, realmente tem que partir do começo, e o começo é olhando um pouco para essas agências infranacionais, mas também no sentido de absorver as boas experiências, de partir da onde elas já estão. Tem muitas que têm um nível de maturidade bastante complexo, bastante evoluído, e eu acho que a gente também tem que se apropriar dessas boas experiências e tentar reproduzir, tentar passar para as outras agências. Eu acredito também que os instrumentos contratuais, é um assunto que ganha bastante notoriedade, afinal de contas, aí, com a eventual derrubada do veto, tem aí um período até 2022 para que os contratos de programa possam ser aditivados, então é um prazo dado pela própria lei. É importante que esses contratos eles tragam de forma muito evidente quais são as metas, quais são as regras, e é justamente isso que se sentiu falta, que o diagnóstico do setor de saneamento identificou, né? Contratos onde essas metas são omissas. Então, instrumentos contratuais, sejam para contratos de programa, sejam para novas concessões, claro que numa dinâmica diferente, mas é importante que esses instrumentos sejam disponibilizados o quanto antes. E acredito também a metodologia de tarifa seja um assunto de extrema urgência. A tarifa, de certa forma, vai refletir, vai ser um incentivo para o prestador eficiente, um incentivo para a universalização do serviço, vai ser reflexo também do plano de investimentos que será feito. Então, assim, metodologia de tarifa
é algo que também está na nossa lista de prioridades. Mas, como eu disse, chamando a atenção só, sem tentar me estender muito, mas que tudo isso dentro de uma agenda regulatória que será devidamente publicada, com notoriedade, onde será dado ao conhecimento da sociedade. Obrigado, doutora Cristiane. Doutor Benedito, uma última pergunta. Como o senhor vê, e o senhor poderia detalhar um pouco mais, a questão dessas parcerias com o setor privado, que a Sabesp, o senhor chegou a mencionar no início da nossa conversa? Então, essas parcerias são constituídas para projetos específicos, uma SPE, né? Então, você tem, de um lado, o privado, com digamos, 51% das ações, e de outro, nós com 49%. Né? Dessa maneira, nós passamos a ter uma governança conjunta em relação a um projeto específico. Por exemplo, o Aquapolo, né? Que é um projeto de reuso de água para a indústria, né? 1.000 litros por segundo de água de esgoto que sai da nossa estação de tratamento no ABC e vai até o polo petroquímico lá de Capuava. Ou seja, nós nos beneficiamos com a facilidade de compras, de contratos que essa SPE tem, porque ela, de fato, segue as regras do setor privado, porque tem a sua maioria privada. E nós temos a nossa competência, a nossa experiência no tema específico. Então, muitas dessas parcerias vão acontecer agora no futuro, no sentido de ter mais privado ainda, trabalhando junto conosco e melhorando a situação no resto do país. Muito obrigado, doutor Benedito. Doutor Gustavo, uma última pergunta. Um pouco qual a sua visão e qual o senhor acha que é o impacto no mercado dos vetos que o presidente fez e sobre essa possibilidade do Congresso derrubar? Qual a sua avaliação sobre essa questão especificamente do ponto de vista do investidor? Bom, tudo que diminui a concorrência, né, não vai contra, né, acho que um pouco a expectativa do mercado. Agora, acho que o artigo 16, né, que é o mais polêmico, vamos dizer, acho que traz uma possibilidade, né, de renovação dos contratos, mas de qualquer, né, pelas companhias estatais. Agora, o que, né, diminui potencialmente a concorrência, mas acho que o restante, né, do marco legal, ele é tão positivo, né, que esses vetos não, eu entendo que não vão diminuir o apetite pelo setor. Tá? Então a gente não sabe ainda exatamente, né, qual vai ser o resultado, né? Acho que existe muita pressão, né, para alguns vetos, enfim, mas acho que o marco como um todo, né, os benefícios desse marco eles são tão grandes, né, que eles superam, né, qualquer modificação final nesses pontos. Nenhuma, obviamente que tem, a gente pode, né, com mais concorrência é melhor, né, mas mesmo assim a gente, de qualquer maneira, né, o marco ele é bastante positivo. Muito bem, então nós estamos agora chegando ao fim do nosso webinar. Em nome da FSB Comunicação e da Exame, gostaria muito de agradecer a participação dos nossos convidados, a doutora Cristiane Dias, doutor Benedito Braga, doutor Gustavo Fava, o senador Tássio Gereissati, o meu colega aqui, Márcio de Freitas, que me apoiou aqui nesse processo, a equipe da FSB que nos apoiou aí também, Isabel, Arthur principalmente. Acho que tivemos um debate muito proveitoso sobre essa questão tão relevante para o país. Vamos manter vocês informados sobre os nossos próximos eventos e, mais uma vez, como eu disse, muito obrigado a vocês aí por essa participação tão relevante num assunto tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um prazer. Até logo a todos. Até logo.